Senhor presidente, eu acho que lenta e progressivamente, setores da sociedade brasileira começam a perceber que o Brasil está se transformando num verdadeiro Estado policial. Todos nós temos que defender e cobrar da Polícia Federal ações concretas para combater a corrupção de todas as formas possíveis. Agora, essa parafernália que a televisão se acostumou a mostrar, mais de 1000 agentes, eu acho que isso realmente tem que se pensar e se refletir. O prejuízo que o Brasil está sofrendo nesses aspectos que foram levantados aqui. Eu concordo totalmente com o pronunciamento do deputado, os deputados que me antecederam. Agora, infelizmente, quando a vítima desses ataques era o Partido dos Trabalhadores, o governo Dilma e Lula, nenhuma voz se levantava contra isso, ou muito poucas. Mas, felizmente, nós estamos começando a compreender o perigo do Estado policial, o perigo da criação de bodes expiatórios, porque sempre junto com a figura do bode expiatório acaba surgindo um salvador da pátria. Essas são ações que se retroalimentam, se alimentam simultaneamente. Em todos os países onde o fascismo brotou e a extrema-direita raivosa chegou ao poder, foi baseado nessa lógica, bode expiatório, salvador da pátria. Assim foi no nazifascismo, onde todos sabemos a tragédia do Holocausto, onde o grande bode expiatório foi o povo judeu. Assim foi na Itália, assim está sendo na ascensão, tanto na Europa como nos Estados Unidos da América, a maior potência mundial, colocando um presidente que ninguém imaginava, que transformou os latino-americanos, os imigrantes de forma geral, principalmente os imigrantes islâmicos, no grande bode expiatório dos problemas, porque para setores da sociedade norte-americana, a classe operária tradicional, setores da classe média. Então é importante que essa reflexão comece a surgir com muita profundidade, muita serenidade no meio de nós e de toda a sociedade brasileira. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu vou falar sobre 3 assuntos, basicamente, que utilizo o grande expediente. Primeiro, não poderia deixar de saudar, como muitos já fizeram, a transposição do Rio São Francisco. Essa obra marcante é um modo novo de olhar para o Brasil, o Nordeste que foi secularmente abandonado e expropriado. O Nordeste do pau de arara, do abandono ao coronelismo, das obras que serviam muito mais para alimentar a corrupção do que serventia ao povo nordestino. O Nordeste que perdeu milhões de homens e mulheres para a indústria paulista, alimentando a indústria de São Paulo, do Sul, mas principalmente do Sudeste brasileiro. Pela primeira vez na história, ele se viu realmente contemplado pelo governo federal, no governo Lula e no governo Dilma. Isso nós não podemos nos esquecer jamais. E, inclusive, setores autoritários da região Sul combateram abertamente isso. Aqueles setores que dizem o Sul é o meu país, que não conseguiram entender historicamente e não conseguem entender ainda que o Brasil deve muito ao Nordeste, e pelas condições do Nordeste, a questão da seca, a formação histórica e social, ele merece um governo, porque um governo preocupado com a distribuição de renda olhe com olhos diferentes para a região mais pobre do Brasil, que tem as menores esperanças de vida ao nascer, os menores índices de idade média, maior mortalidade infantil, os estados que têm maior índice de violência, por exemplo, Natal, Alagoas, é mais de 80 mortos a cada 100 mil habitantes ano, quando a violência no Brasil, de forma geral, é 20, 27, 25, 27 praticamente habitantes assassinados por ano. Então, isso deve ser saudado. E ontem aconteceu um ato público com a presença de Lula, Dilma, do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, ex-governadores do Nordeste, governador do Piauí também, da Bahia, e mais de 15 senadores e dezenas de deputados federais e prefeitos de toda a região. Realizada no último domingo, dia 9, o ato contou com a participação de mais de 100 mil pessoas. Dias antes, Michel Temer realizou um ato de inauguração do Eixo Leste,
que contou somente com a participação de ministros e com grande protesto popular. E o objetivo do Temer ir lá foi dizer que não tinha pai dessa obra, ou seja, combater a ideia, o imaginário nordestino e brasileiro, e a ideia real de que foi no governo democrático popular do Lula e da Dilma que se pensou de forma diferente para o Nordeste. Isso ninguém pode tirar da linha de intervenção do governo Dilma e do governo Lula. Temer tentou vender a ideia de que a transposição é obra de seu governo, quando todos sabem que foi no governo Lula que as obras iniciaram e tiveram seguimento no governo da presidenta Dilma, que efetuou o pagamento de 72% dos custos. A transposição de São Francisco é uma das principais conquistas sociais que ajudaram a melhorar a vida de 4,5 milhões de nordestinos e faz parte de um conjunto de políticas públicas dos últimos 13 anos que permitiram a permanência do sertanejo no semiárido. A concentração de riquezas, indústria e investimento do Sudeste provocou durante décadas uma migração interna que esvaziou terras do Nordeste e superpovoou as periferias no eixo Rio-São Paulo. Por causa das políticas de crescimento dos governos Lula e Dilma, hoje nem mesmo com a seca os nordestinos precisam tentar uma vida melhor longe de casa. Além da transposição de São Francisco, uma obra reclamada desde os tempos do Império, os governos Lula e Dilma construíram 1,2 milhões de cisternas no sertão nordestino. 1,2 milhões de cisternas no sertão nordestino. É muito importante repetir. Daí não se sabe por quê a enorme votação de Lula em todas as eleições que participou, inclusive da presidenta Dilma, na região nordeste do Brasil. A cisterna é uma invenção do sertanejo, a cultura local, o saber das pessoas humildes do povo, que às vezes não é valorizado. Que a articulação do semiárido, a ASA, transformou em projeto e os governos Lula e Dilma transformaram em política pública. Com as cisternas, repito, 4,5 milhões de pessoas passam a ter água para beber. Água democrática, cai da chuva e é armazenada na cisterna, diz Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, uma das principais responsáveis por essa política. As cisternas amenizaram a seca e tiraram um peso da cabeça das mulheres. Por isso são elas e as crianças as mais beneficiadas. Em média, uma mulher andava 1,5 horas por dia para buscar água. Imagina andar 1h30 no sol e voltar carregando água na cabeça? Nós não conseguimos imaginar todo dia, enfatiza Tereza. Obras como a transposição de São Francisco são algumas conquistas sociais que o brasileiro experimentou nos governos Lula e Dilma e que o governo de Temer quer acabar. As manifestações contra a reforma da Previdência verificadas em todo o país na semana passada. E a celebração das águas do Rio São Francisco, chegando à população do Nordeste, são demonstrações inequívocas de que a população não vai aceitar pacificamente a retirada de seus direitos e qualquer tipo de retrocesso. Então, tenho o prazer de poder saudar esse momento tão bonito da história do Nordeste e da história do Brasil, de inversão de lógica ideológica e de prioridades. Mas queria também, senhor presidente e senhores deputados, relatar que eu recebi, agora há pouco, no meu gabinete, a visita do vereador Goura, um ambientalista muito respeitado, não só em Curitiba, mas em todo o Paraná, filho de um dos grandes poetas paranaenses, que é o Jacques Brand, a quem conheço, um poeta de grande erudição, refinado, culto, e que é um orgulho da literatura paranaense, pai do Goura. E o Goura me trouxe a notícia que a Câmara Municipal de Curitiba acabou de aprovar uma moção de protesto contra o projeto de lei que diminui a área da Scarpa Devoniana, reduzindo em mais de 76% da área. E essa moção vai ser encaminhada à casa. Nós queremos agradecer, nós que temos uma posição contrária ao projeto, agradecer o empenho, porque a Scarpa Devoniana não pertence apenas aos Campos Gerais do Paraná. Ele é um dos mais belos e ricos patrimônios do povo paranaense e da sociedade brasileira. Portanto, deve ser defendida não apenas por vereadores de Curitiba, mas de todo o Paraná, e também autoridades políticas de todo o Brasil. E nós temos confiança que do nosso debate aqui, nós vamos chegar a um bom termo. Tenho certeza absoluta que os próprios autores desse projeto vão recuar, né, nesse objetivo de reduzir para 32% da área original, e também achamos que podemos voltar a discutir com o grupo de trabalho a questão do tombamento de uma parte da Scarpa Devoniana.
Hoje mesmo, às 16h30, eu saio daqui logo que termine a sessão. Professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa estão reunidos com o promotor do meio ambiente, Alexandre Gaio, para discutir a questão da escarpa devoniana. Vai ser um longo processo de debate. O deputado Rasca, na comissão que ele preside, já está encaminhando solicitações aos órgãos institucionais, o IAP e a Mineropar, para que deem o seu parecer a essa redução da escarpa. E eu estou pedindo, junto com o deputado Rasca, assinamos o requerimento e pedimos que o deputado Romanelli, do governo, acate a nossa solicitação, nos seguintes termos. Os deputados que, ao final, assinam, requerem, após ouvido o soberano plenário, o envio de pedido de informações à excelentíssima senhora Márcia Carla Pereira Ribeiro, secretária de Estado da Administração da Previdência, nos termos do artigo 55 da Constituição Estadual, do artigo 171, inciso 8º do Regimento Interno, com os questionamentos abaixo elencados. Considerando que a Fundação ABC foi contratada para realizar recente estudo de medição e identificação do perímetro da área de proteção ambiental APA da escarpa devoniana, 1. Qual o órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Estado que solicitou a contratação? 2. Qual a modalidade licitatória utilizada para a contratação? 3. Qual o valor da contratação? Para melhor esclarecimento das informações solicitadas, favor encaminhar cópia integral do processo licitatório e do contrato, que levou a Fundação ABC a promover estudos e a traçar um novo perímetro da escarpa devoniana, reduzindo em 73% a área. Assinam Péricles Melo, deputado estadual, presidente da Comissão de Cultura, e Rasca Rodrigues, deputado estadual, presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa. Por último, senhor presidente, queria falar sobre a audiência de hoje de manhã, que foi muito importante. Parabenizar o deputado federal Sérgio Souza por essa atitude. Toda a organização do setor produtivo estava aqui, o CEPAR, FAEP, a Federação da Agricultura, a FIEP, setores de Ponta Grossa, que ao saudar também o Sindesponta, Sindicato das Empresas de Transporte de Ponta Grossa, que tem milhares de caminhões que trabalham, que são contra o pedágio, esse valor do pedágio, e vários outros setores, o Movimento Paraná, do ex-governador Mário Pereira, vários deputados, e a grande maioria dessas entidades, através de suas lideranças, se declarou contra a prorrogação dos contratos de pedágio, a grande maioria. Inclusive os bispos da CNBB Sul se manifestaram em documento que foi encaminhado ao deputado Sérgio Souza, na reunião que tiveram em Maringá, contra a renovação do pedágio dos contratos aqui do Paraná. Sem dúvida nenhuma, não se pode utilizar o discurso da crise e da necessidade imediata de investimentos para justificar um novo ciclo de concessões lesivas ao interesse público. Se nós lembrarmos lá atrás, quando o pedágio foi feito, a justificativa era essa. Passados 20 anos, se nós compararmos o volume de recursos que foram pagos pela sociedade paranaense através das tarifas e o volume de investimentos, é uma coisa ridícula e triste. Nós não podemos permitir que novamente agora venha um discurso nacional, que nós façamos também concessões com contratos totalmente lesivos ao interesse público, como infelizmente foram passados. Então a cidade paranaense se levanta contra a prorrogação, achamos que não tem remédio agora no final, falta 4 anos, vamos usar esses 4 anos para o fim do pedágio, para fazer uma análise de obras prioritárias para o novo contrato, estudar um contrato bom para o povo e entrar com ações naqueles pontos em que as atuais concessionárias devem ao povo paranaense e os equívocos e crimes que elas cometeram. Por isso, nós saudamos o deputado Sérgio Souza e toda a audiência que se reuniu hoje pela manhã nesta casa, nesta Assembleia. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.